Oi galera, boa tarde, aqui é Rigas, novamente com o nosso canal Nerd Vascaíno na Cozinha. E hoje eu tô fazendo as coisas aqui em casa, né, para o almoço. E vamos falar um pouquinho do jogo de hoje, o Flamengo e Vasco, né, porque o mando é do Flamengo, né, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 18h30 no Maracanã. Estádio 50-50, né? Porque de acordo com as diretorias, né? Flamengo e Vasco nos campeonatos brasileiros tem sido 50-50, né? E esse jogo do segundo turno ele vai ter uma ótica completamente diferente do primeiro turno, a meu ver, né? Primeiro turno, aquele jogo com a estreia do Álvaro Pacheco, técnico português, que com um time inferior do Vasco ele resolveu entrar de peito aberto, né? Contra um Flamengo muito forte, um elenco fortíssimo, e que não deu certo. O jogo foi 6-1 o Flamengo, né? Mandou do Vasco no Maracanã e o Flamengo meteu 6-1 no Vasco. Entendeu? Só que o jogo do segundo turno, esse jogo, essa partida de hoje, ela tem, acho, completamente diferente. O Vasco vem numa crescente. No Brasileiro ele está invicto a 9 jogos e tem tendo uma crescente. O Vasco vem jogando, mesmo mal, ele tem tido uma constância, né, de no primeiro tempo fazer um péssimo primeiro tempo e no segundo melhorar. Em todos os jogos tem sido assim, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Então ele vem com uma constância nesse jogo, nesses jogos, né, que ele vem fazendo, ele tem tido uma constância. E diferente do Flamengo, o Flamengo ele no Brasileiro é um Flamengo e nas Copas ele é outro Flamengo, né? Nas Copas ele tem ido bem, mas no Brasileiro, ele não tem uma constância, ele está sendo muito inconstante, está sendo irregular no Campeonato de Pontos Corridos, que preza pela regularidade, entendeu? Então, eu acredito que o jogo vai ser bem diferente. Jogo, lógico, um jogo difícil, ainda é um jogo difícil, né? Pela grandeza do elenco do Flamengo, né? Só que ele passa a ser um jogo menos desigual a partir dessa regularidade do Vasco. Ele tem jogado mal, mas não tem perdido no Brasileiro. Então ele vem ganhando pontos. Entendeu? Então, nessa corrida pelo rebaixamento, o Vasco já não olha mais para baixo da tabela. Ele olha já para o lado de cima, né? Ele já olha em direção a vaga na Libertadores, porque a Copa Sul-Americana, né, é certa de estar, né? Mas você começa a olhar para cima a partir dessa subida, né? O micro-ondas está pitando ali porque eu deixei uma carne seca ali para descongelar, né? Para eu fazer um feijão aqui. E por isso está pitando ali o micro-ondas, né? Daqui a pouco eu levanto para poder tirar, né? Eu estou resolvendo agora falar um pouco do jogo, do clássico, né? O Vasco ele vem com um desfalque sério na zaga, que é o João Vitor, que ele foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo na partida. Ele foi expulso, quer dizer, na partida contra o Atlético Paranaense, né? Então ele tá suspenso. Ele ficou suspenso na Copa do Brasil e está suspenso para o jogo do Flamengo hoje, né? E não minto, hoje o Flamengo é pelo terceiro cartão, né? A expulsão foi no jogo da Copa do Brasil de ida, né? É um desfalque sério porque ele é o nosso melhor zagueiro e nós estamos agora com o Maicon, que quebrou o nariz durante o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e com o Léo Pelé, né? E então o Léo Pelé é uma inconstância, tanto que na primeira partida, do turno contra o Flamengo, ele teve uma atuação, assim como quase todo o time, uma atuação, nossa, de esquecer, né? Eu estava no Maracanã no primeiro turno, eu estava em loco vendo o jogo, e a atuação, só livrei a cara do Léo Jardim, coitado, e do Verratti. O restante do time sem vontade, porque existem derrotas e derrotas. Mesmo sabendo que o Vasco é um time inferior tecnicamente em relação ao Flamengo, mas se você bota a vontade no jogo, eles poderiam vencer o jogo normalmente, que seria um resultado plenamente normal, né? Devido à diferença dos elencos. Só que a falta de vontade naquele jogo foi tamanha que, a partir da expulsão do João Vitor naquele jogo, ao invés do Álvaro Pacheco fechar a casinha, não. Ele continuou com o jogo, um time com o peito aberto. E você com -1 contra o Flamengo,
sabe? É suicídio você ir de peito aberto com um a menos contra o Flamengo, entendeu? Então é complicado, mas hoje eu acho que vai ser diferente. Eu acredito num jogo bem duro, bem difícil, vai ser um clássico bem amarrado, tá? Na minha opinião. Não vai ser a quantidade de gols que saiu no primeiro turno, entendeu? Quem vencer deve vencer pela diferença mínima, né? Eu acredito até no jogo sendo um empate nesse jogo, né? O Flamengo ele vai entrar quinta-feira contra o Peñarol, já não deve entrar com metade do time. O Vasco vai entrar completo dentro do que pode, porque o jogo da Copa do Brasil só vai ser lá para outubro, então tranquilo. Então ele pode ir com o time completo, né? Com o melhor que tiver para jogar, né? Então acredito que deva ser um jogo bem difícil, um jogo bem interessante de ver, entendeu? Bem diferente do primeiro turno, né? E o time do Vasco vai jogar com a zaga que tem agora, né? Que vai ser o Léo Jardim, o PH na lateral direita, meio de zaga Maicon e Léo Pelé, na esquerda o Lucas Piton, que estava ameaçado de não jogar, mas ele testou ontem, jogou bem, não sentiu dores, treinou direitinho, vai para o jogo normalmente. O meio de campo, a dúvida é se o Matheus Carvalho vai ser trocado pelo Esforza. Creio que não, ele deve voltar com o Hugo Moura e o Cocão, né? Matheus Carvalho, e o Payet no meio de campo. O ataque, Ryan pela direita, pela esquerda o David e na centroavância o Verratti. O time do Vasco deve ser esse aí mesmo, e com o Coutinho sendo relacionado, né? Ele estava arriscado de não ser relacionado, mas ele vai ser relacionado para o jogo, entendeu? Então é um atrativo a mais para a gente ver como é que o Coutinho, se entrar na partida, dependendo das circunstâncias, se ele vai entrar bem, se ele não vai entrar bem, porque ele é um fantástico jogador, né? Ele tem tudo para poder render, né? Há algum tempo ele não rende o que ele pode, né? A verdade é essa. Já na Arábia Saudita, já na Inglaterra ele não estava rendendo bem, e aí ele foi para o Barcelona, não rendeu direito, foi para no Bayern de Munique, teve lá os seus altos e baixos, aí foi para o Aston Villa, também não teve uma constância de jogo, e depois foi para a Arábia Saudita. E lá ele jogou, deixado pelo Aston Villa, e depois veio para o Vasco, né? Vamos ver como é que vai ser agora, né? Ele estava se recuperando de contusão, fora de forma, fora de ritmo. Ele foi colocado no jogo contra o Grêmio, naquele lamaçal, e aí se machucou, quer dizer, foi um erro de planejamento da comissão técnica. E agora está voltando, né? Então vamos ver como é que vai ser. Vamos dar tempo ao tempo, né? E então o jogo de hoje é esse: 18h30, Maracanã, Flamengo e Vasco, clássico dos milhões. E vamos ver como é que vai ser. Eu sou vascaíno, lógico, estou sempre pela vitória do Vasco, óbvio, né? Mas um clássico é clássico e vice-versa, como diz o ditado. Ok, amigos? Então eu vou agora terminar de preparar o meu almoço. E aqui é o canal Nerd Vascaíno na Cozinha. Deixe seu like, deixe seu comentário, ou deixe seu dislike. Se inscreva no canal e bom domingo a todos.